Sintam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é: a carne é fraca, mas o espírito vence. E a nossa palavra encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos 40 a 41, e ainda no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Passo a ler a palavra. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, este evento deu-se em Getsemane. Getsemane é um lugar que espiritualmente é um lugar de agonia, de tristeza. É um lugar em que Jesus Cristo, ele viveu a dor da morte dele, viveu a dor de toda a humilhação, a dor de todo o mal que lhe foi feito quando ele estava na cruz. Ele viveu este momento, esta dor, esta angústia em Getsemane. Por isso digo que espiritualmente Getsemane é um lugar de agonia e tristeza. Então, é exatamente neste lugar que Jesus Cristo precisava que os discípulos orassem por ele e vigiassem. Jesus Cristo andou com os discípulos durante todo o seu ministério, mas exatamente no momento em que ele precisou dos discípulos, por 2 vezes ele pediu para que eles vigiassem, eles adormeceram, não conseguiram vigiar. Há coisas que acontecem no seu tempo e da forma que tem que acontecer e nem tem explicação. Mas a verdade é que Jesus Cristo conhecia a natureza dos seus discípulos. Ele sabia que havia uma diferença entre a natureza dele e a natureza dos discípulos. Por isso é que ele disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele reconhecia que os discípulos, eles podiam cair em tentação, embora eles estivessem fortes espiritualmente. Podiam ser vencidos pelas circunstâncias da natureza. As tentações, elas são várias. Existe todo tipo de tentação, mas muitas vezes as tentações, elas irão nos seguir em função das coisas que nós gostamos ou que nos dominam ou que nos dominavam no passado. Jesus Cristo mostrou claramente a diferença entre ele e os discípulos. Jesus Cristo, ele já foi tentado, mas Jesus Cristo nunca caiu em tentação e nunca cairia, porque a sua natureza é diferente da natureza humana. A natureza de Jesus Cristo não era carnal igual à nossa. Jesus Cristo nasceu de uma virgem e nós nascemos de um homem e de uma mulher. Claramente há uma diferença muito grande entre o ser humano normal e o ser humano que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma divindade. Então, ele nos ensina que nós somos fracos. Ele nos ensina através desta palavra espiritualmente que devemos nos blindar e não pensarmos porque nós nascemos de novo, porque nós lemos a palavra, porque nós jejuamos, porque nós oramos, então nós já vencemos toda a tentação. Vivemos em meio à tentação, meus queridos, e devemos vigiar e orar, porque a carne é fraca, embora o espírito esteja forte. Muitas vezes quando nós falamos tentação, logo olhamos para traição, adultério, devassidão, olhamos para embriaguez, aquelas coisas mais simples e que são visíveis e que nós olhamos que isto é obra de Satanás. Mas existem tentações que estão escondidas. Existem pessoas, servos de Deus, que têm inveja do outro servo de Deus. Existem também pessoas que caem só por causa do dinheiro, pessoas que oram, que vigiam e tudo, mas quando se trata de negócios, quando se trata de dinheiro, essa pessoa vai perder toda a essência de servo, vai perder toda a essência de Deus e cai nessa tentação. Então, as tentações, elas são diferentes e elas vão nos dominando em função daquilo que nos dominava no passado ou que nós gostamos. Então, devemos vigiar e orar e conhecermos as nossas fraquezas e sabermos que até este ponto eu não posso ir porque isto já me dominou no passado. Então, eu devo continuar a lutar, continuar a orar contra esta tentação. A nossa natureza é pecaminosa. Diz a palavra no primeiro livro de João, capítulo 8, a palavra diz que se nós devemos ter muito cuidado, porque se nós achamos que nós não pecamos,
nós estamos a enganar a Deus e mentimos e a verdade não está conosco. Nós fazemos de Deus um mentiroso. Então, se nós dissemos que eu nasci de novo, eu fui batizado, eu leio a palavra, não tem como eu pecar. É mentira. Só de sentirmos inveja de alguém, só de sentirmos inveja e dizer quem me dera ser igual àquela pessoa, isto já é cobiça, já estamos a pecar. Porque o nosso pensamento começa a emitir maldade acerca daquela pessoa. Até orações podemos fazer contra alguém. Então já estamos a pecar contra Deus e contra nós próprios. A nossa essência apodrece. Então existem várias tentações. E a palavra já diz no primeiro livro de João: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Devemos nos cuidar. Jesus Cristo ensina claramente, a nossa natureza, ela é fraca. A carne é fraca, mas o espírito, ele pode vencer. Podemos vencer através da palavra. No livro de Salmos 119, a palavra diz em forma de uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? E ainda diz no versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aqui está o segredo, meus queridos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus queridos, aqui está o segredo. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, e oramos cada vez que nós lemos a palavra, para que esta palavra nos edifique, para que esta palavra fique enraizada, para que esta palavra dê frutos. Esta palavra torna-se consciente a todo momento em que nós nos deparamos com aquela tentação. Deus, ele nos lembra: ei, não faz isto. Lembram-se de que Jesus foi tentado. E Jesus Cristo, quando foi tentado, ele mencionava tudo aquilo que eram as respostas que estão nas Escrituras. Jesus Cristo é a palavra, ele mesmo é a Escritura, ele mesmo conhecia a palavra. Então a tentação não tinha como dominá-lo, mas nós devemos beber dessa palavra. Devemos ler. Nós não somos iguais a Jesus Cristo, que veio nos ensinar a palavra, que trouxe a palavra. Nós devemos ler o ensinamento dele, ler a palavra, orar e jejuar. E outra coisa em relação ao jejum: muitas vezes nós jejuamos para nos livrarmos do mal, para nos livrarmos das tentações, para que possamos estar diante da presença de Deus, perto de Deus, para que possamos pedir a Deus o que nós queremos e ele nos ouvir. Mas a prática do jejum, muitas vezes nós fazemos por um momento. Eu vou parar de pecar, vou parar de fazer isto, vou me abster, vou afastar daquilo que me tenta, vou me afastar das tentações para poder orar, para poder estar diante da presença de Deus. Mas o que Deus quer nos ensinar com este jejum é que possa ser algo constante, é que possa ser um estilo de vida. Um estilo de vida não é greve de fome. Falo daquilo que nós fazemos, porque o nós não comermos é para podermos estar conscientes, atentos e esvaziarmos o nosso corpo de tudo aquilo que nos torna tóxicos. Mas a essência é mesmo sermos parecidos com Cristo, sermos parecidos com Deus. Então, se o jejum permite que nós possamos ser parecidos com Deus e vencer as tentações, então devemos adotar o estilo de vida que nós adotamos em jejum todos os dias. E a palavra diz que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Não sobreveio, diz a palavra em 1 Coríntios 10, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas quando ela vier, Deus é fiel o suficiente para nos livrar, para dar-nos um escape para que possamos nos livrar. Então, meus queridos, nós somos feitos de natureza pecaminosa, carnal. Devemos sempre combater a carne. A carne é fraca, mas o espírito está forte. Embora possamos estar fortes, devemos estar atentos e vigiar aquilo que nos pode deixar cair. Orarmos sempre que vier algo que nós sabemos que isto não será bom para nós e está a ser mais forte do que nós, devemos orar. E a palavra diz que Deus enviará um escape, uma forma de nós escaparmos deste problema, porque Ele sabe que ninguém pode ser tentado mais do que aquilo que consegue. Então, meus queridos, essa é a nossa palavra de hoje. Que seja um dia cheio de livramentos, cheio de maravilhas e que se livrem da tentação através da palavra de Deus. Um dia abençoado.